Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre a atualização 4.0 lá do Alightmotion. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, agora sem enrolação, bora pro vídeo! Bom galera, aqui dentro do aplicativo a gente tem na página inicial as atualizações em formato de vídeo e texto, né, que o próprio aplicativo postou, tá? Mas a gente vai destrinchar tudo isso daqui, ó, lá dentro do aplicativo e aqui fora também com algumas observações que tem de melhoria. A primeira coisa que a gente vai clicar é nesses três tracinhos aqui. Clicando nesses três tracinhos, uma coisa muito importante e que vai ajudar muito todos nós é essa aba aqui, ó, duração padrão da camada. O que acontecia? Quando a gente criava um projeto, a gente tinha por padrão sempre 2 segundos de camada. Ou seja, se a gente quisesse fazer um stories animado de 15 segundos, a gente tinha que ir lá manualmente aumentar. Agora, se a gente determinar aqui que o padrão da camada vai ter 10 segundos, 15 segundos, todas as camadas que eu criar, elas vão ter esse tempo. Ou seja, vai facilitar muito a edição e vai deixar muito mais rápido também. Então, vamos supor que a gente quer fazer um Stories animado. Stories animado é 15 segundos, então eu posso selecionar aqui, ó, 15 segundos, que todas as minhas camadas lá dentro do projeto, elas vão ter 15 segundos. Agora também tem uma outra atualização antes da criação do projeto, né? Então eu vou clicar nesse maisinho aqui e vou fazer tudo padrão, né? Aqui isso daqui já tinha, que é o tamanho do projeto. Eu vou renomear, por exemplo, para 4.0, né? Que é o número da atualização. Aqui eu posso deixar o frame rate, aqui eu posso deixar a qualidade. E aqui, ó, nessa abinha foi atualizado essas três opções: a opção verde, a opção azul e a opção transparente. Antes tínhamos apenas essas opções aqui, ó, preto, cinza claro e branco, tá? Então, vamos supor que eu quero criar uma camada branca aqui, beleza? Então, vamos criar o projeto. Uma coisa muito importante que a gente também tem aqui de atualização, tá? Nessa aba principal, a gente tem o projeto que a gente criou, com tamanho, cor que a gente pré-determinou. Mas vamos supor que eu quisesse trocar isso daqui. Antes eu precisava duplicar o meu projeto e aí eu conseguia alterar o tamanho dessa sequência. Agora, se eu clicar nessa engrenagem aqui em cima, eu consigo alterar o tamanho da minha sequência, né? Então eu consigo selecionar os tamanhos. Essa parte aqui já existia, né? Então essa parte já tinha relacionada ao projeto, mas eu também consigo trocar. Vamos supor que eu quisesse colocar verde aqui, beleza? Então eu consigo agora alterar essas configurações aqui dentro do meu projeto. Clicando fora, eu tenho essa aba nova também. O que é essa aba nova? Se eu clicar nela, ela vai ter essas opções aqui do meu canto direito. Algumas opções aqui eu não consigo mostrar agora porque eu preciso ter um elemento, mas eu vou falar elas para vocês, tá? Essa primeira opção é uma opção de rasterização do meu objeto, ou seja, eu consigo deixar temporariamente meu objeto perdendo uma qualidade, deixando meu projeto mais leve, ou eu posso deixar ele na maior potência, ou seja, otimização dos meus objetos. Essa parte aqui é a parte de régua, né, de ruler ou de grid. Eu faço um grid temporário. Isso daqui não vai sair no seu projeto, mas ele pode ser um auxílio para você deixar os objetos na linha, né, totalmente centralizados. Antes, por exemplo, você tinha só nos eixos centrais o auxílio, mas agora com o grid você consegue ter o auxílio em todas as partes do projeto, tá? Então você pode habilitar ou desabilitar caso você queira. Essa parte aqui é de você deixar solo um objeto, então eu vou conseguir mostrar para vocês ele na prática quando eu criar um objeto. E essa parte aqui é da parte de câmera, também é muito importante, mas eu preciso de uns objetos aplicados no meu projeto. Essa aba aqui é uma das abas mais importantes que tem hoje na atualização. Por quê? Antes eu não conseguia dar zoom no meu projeto. Se eu desse um zoom no meu projeto, tinha que dar um zoom no meu objeto. Agora eu consigo dar um zoom no meu projeto. Ou seja, eu consigo através do maisinho aumentar ou diminuir. Isso daqui ele não vai aumentar os meus ícones, ele só vai aumentar a minha visualização. Então eu posso clicar no maisinho ou no menos, ou eu também posso selecionar os dois de forma rápida e fazer um movimento de pinça, abrindo e fechando os meus dedos para deixar
a escala maior ou menor. Então, vamos começar aqui com uma das atualizações mostrando as ferramentas na prática. Se eu clicar no meu maisinho aqui, ó, eu tenho uma nova aba, que é a aba Objeto, né? O que tem dentro dessa aba Objeto? A gente tem 3 funções aqui. A gente tem a função de câmera, a gente tem a função de nulo e a gente tem a opção de grupo vazio. O que significa cada uma dessas eu vou mostrar agora para vocês. No grupo vazio, o que a gente tinha que fazer antes? Antes a gente tinha que colocar 2 ou mais elementos para criar um grupo. Agora eu consigo criar um grupo absolutamente sem nada, ou seja, um grupo vazio. Então eu vou clicar aqui. Ou seja, o grupo totalmente vazio, não existe elemento nenhum. Mas, por exemplo, se eu entrar lá, editar grupo, eu consigo, por exemplo, colocar minha estrela aqui, né? Aumentar ela se eu quiser. E quando eu voltar lá no meu projeto, a estrela tá aqui. Ou seja, eu não precisei criar 2 elementos para criar um grupo. Eu simplesmente criei um objeto vazio, tá? Então, vou deletar esse meu objeto vazio aqui. Vou clicar no maisinho e voltar na aba Objetos. E agora eu vou criar algumas coisas aqui, como esse objeto nulo, tá? O que é o objeto nulo? O objeto nulo, a gente pode servir ele como um objeto pai. Ou seja, se eu criar objetos, filhos, eu consigo fazer com que esses objetos sigam o objeto pai. Pô, Renan, mas o que é isso se o objeto nulo não está mostrando absolutamente nada aqui? Eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar no maisinho e eu vou criar 2 elementos aqui, basicamente. Eu vou criar um elemento de estrela. Vou aumentar aqui. E eu vou criar um elemento também de Pac-Man, que eu sempre tenho nos meus tutoriais. Eu vou aumentar a escala e eu vou trocar a cor só para diferenciar desse cinza aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu tenho um objeto nulo, que não é absolutamente nada, e eu tenho uma estrela e um Pac-Man. O que isso muda? Vamos lá. Se eu colocar aqui uma animação nesse objeto aqui, ó, ele não está se movendo. Se eu colocar nesse segundo aqui, que é da estrela, ele também não aumenta a escala. Se eu colocar aqui um movimento no nulo, ele não muda absolutamente nada. Mas o que acontece se eu interligar a estrela e o Pac-Man dentro do nulo? Vamos ver agora, né? Para fazer isso, eu preciso selecionar o meu objeto e aí habilita essa abinha aqui em cima. Com essa abinha habilitada, eu seleciono esse meu elemento. E aqui mostra algumas informações. Eu posso selecionar nenhum, eu posso selecionar a estrela 1 ou o objeto nulo. Como eu disse para vocês, eu criei o objeto nulo para ele ser o objeto pai. Então, vamos clicar em nulo. O que ele fez? Ele criou, tá vendo essa linha aqui, ó? Ele criou essa linha para mostrar que ele está interligado com o objeto nulo. Se eu mover agora o objeto nulo, eu movo o objeto do Pac-Man também. Ah, Renan, mas eu quero mover a estrela também. Então vamos fazer a mesma coisa. Clica na estrela, clica nesse elemento aqui em cima, clica em nulo. O que ele vai fazer? Agora ele vai seguir os dois. Então se eu pegar meu objeto nulo aqui, ó, eu consigo mover os dois, eu consigo aumentar os dois, eu consigo fazer muita coisa, eu consigo rotacionar os dois e tudo mais. Beleza? Então, uma coisa muito importante foi essa atualização que teve. Eu vou deletar aqui apenas o objeto nulo para facilitar o meu processo. Agora, voltando na aba Objetos, lá a gente tem a terceira opção, que é a opção de câmera. O que é essa opção de câmera? Vamos clicar nela, tá? Cliquei. O que significa a câmera? Quando a gente tem a câmera, a gente tem agora alguns movimentos adicionais que a gente consegue fazer numa câmera. Ou seja, o movimento de aproximação e afastamento de uma câmera. Então, quando a gente está gravando um vídeo, a gente tem o movimento de aproximação da câmera e o movimento de afastamento da câmera, tá? Que não é a mesma coisa que zoom, né? Ou seja, uma escala. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Com a minha câmera aplicada, eu tenho algumas funções aqui que eu tenho que falar para vocês, né? Se eu selecionar ela, eu tenho movimentação e transformação da câmera, opções da câmera e aplicação de efeitos dentro da câmera. Vamos clicar em movimentação e transformação. A atualização nova foi a questão do eixo Z, ou seja, foi criado uma nova etapa de movimentação.
né? Ou seja, a movimentação no eixo X, ou seja, de forma horizontal, a movimentação do eixo Y de forma vertical e a movimentação do eixo Z, que é o movimento de escala. Ou seja, ele vai dar uma escala no meu projeto. Vamos mostrar isso na prática. Se eu colocar aqui, ó, selecionar o meu movimento do eixo X, ele só vai, ó, de um lado para o outro. Se eu colocar do eixo Y, ele vai de um lado para o outro. E se eu colocar do eixo Z, ele vai aumentar ou diminuir, ó. Então ele está aumentando ou diminuindo o meu objeto. Então, ou seja, aproximando e afastando a lente da câmera, tá? Pô, Renan, por que eu não tô vendo? Porque aqui, ó, dentro dessa aba, a câmera tá desabilitada. Se eu habilitar a câmera, agora eu tenho uma visualização da câmera. Ou seja, eu tenho uma aproximação e um afastamento da minha câmera. Eu tenho uma posição da minha câmera, eu tenho uma outra posição da minha câmera, tá? Então, isso foi muito importante mostrar para vocês. Então, dentro aqui das minhas câmeras, agora eu tenho uma outra questão além da movimentação, né? Eu tenho as opções de câmera. O que significa isso? Eu tenho aqui a abertura da lente da câmera. Então, eu posso deixar ela, por exemplo, uma lente de 50 milímetros, né? Ou eu posso deixar uma lente de 90 milímetros. Eu posso determinar aqui os milímetros da minha abertura da lente, tá? Então, é nessa primeira abinha aqui. Nessa segunda aba aqui, eu consigo habilitar o desfoque e foco da câmera. O que isso significa? Eu vou habilitar o desfoque aqui. Ou seja, ele desfocou, né? Eu posso aumentar ou diminuir o meu foco. Então, vamos supor que eu quero deixar com foco baixo. Se eu for agora lá em movimentação e transformação, eu vou mexer no eixo Z. Ele desfoca automaticamente. Por quê? Porque eu dei um zoom muito forte, ou seja, ele desfocou a minha câmera. Eu vou abaixar ele aqui, ele volta ao normal. Ou seja, eu consigo botar um desfoque na minha lente a partir de um movimento que eu for fazer, de aproximação ou de afastamento. Voltando aqui nas opções de câmera, eu tenho essa terceira opção, que é a opção de colocar uma névoa, né? É uma borda, por exemplo, dentro do meu projeto. Então eu vou deixar branco, que é a opção natural, tá? Então essa opção de câmera é muito importante porque ela vai deixar tridimensionalmente o meu scale muito melhor. Ele não é um zoom in e um zoom out, ou seja, um scale para cima ou um scale para baixo. Ele é um movimento de câmera, ele é um movimento tridimensional. E agora faltou essa opção de solo aqui. O que isso significa? Eu vou mostrar para vocês na prática. Vou dar minha opção de escala aqui, onde eu coloco o meu objeto, vou tirar minha régua e aqui eu vou criar esse terceiro elemento aqui, que é o elemento de solo. Vamos supor que eu tô aqui, ó, vou clicar no meu maisinho e eu vou usar o Pen Tool, ou seja, a parte de desenho, tá? O que eu tô vendo aqui? Eu tô desenhando. Vamos supor que eu tô desenhando a estrela. Então eu venho aqui, clico, clico, clico e assim vai. Vamos supor que eu fiz dessa forma. Mas vamos supor que eu tô fazendo esse desenho e o objeto que tá embaixo, ele tá me atrapalhando. Ou seja, eu consigo mutar os meus objetos temporariamente, ou seja, a parte de visualização. Então, se eu clicar nesse elemento aqui, ó, ele vai deixar o meu solo do objeto que eu tô clicando. Se eu clicar mais uma vez, ele vai aparecer, né? Obviamente ele apareceu nessa transparência, ou seja, como se eu estivesse fazendo um contorno por cima e estivesse vendo o que está por baixo. Então, aqui é basicamente a parte de visualização, onde eu habilito ou desabilito temporariamente o meu objeto de solo. Então, essas foram as atualizações do Alight Motion 4.0. Então, se você gostou das novas atualizações e achou que esse tutorial foi válido para você, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. Então é isso, galera. Valeu!